Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com informação importante, agora sim, negócios fechados, negócios importantes para o Flamengo, as contratações acontecendo, teve que ter muita cobrança para o negócio começar a acontecer. Olha, a gente trazendo aqui sempre muita informação para vocês. Os jogadores já devem começar a chegar aí na quarta e quinta-feira, né? Então, a gente teve aí, inclusive, o Fabrício Romano confirmando a informação da vinda do Saul, né? O meio-campo do Atlético de Madrid, Chelsea, jogou com o Jorginho no Chelsea, Atlético de Madrid também, muitos anos, aí jogou com o Filipe Luís, teve a participação aí do Filipe, né? Mais um negócio que o Filipe Luís participa, liga, importantíssimo, né? O Filipe Luís fazendo sempre esse meio-campo, ajudando aí nas contratações do Flamengo. Então, a gente trazendo aqui para vocês a informação aqui agora, olha, que segundo o Fabrício Romano, here we go, né? Quando ele manda o here we go, lá vamos nós, né? O Saul Níguez será jogador do Flamengo, o espanhol assinará contrato válido por 3 anos, né? 3 temporadas, e segundo a Raíza Simplício, na Placar aqui ainda agora, ela que é da Goal também, ela estava no programa nosso da Placar, ela falou que é isso que pesa, que o jogador não teria na Europa contrato maior do que 1 ano e no Flamengo ele tem contrato de 3 temporadas e que isso pesou na decisão do Saul, tá? Então a ideia é que o atleta chegue no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira, dia 23, segundo o Fabrício Romano, para se apresentar ao Flamengo, enquanto o Jorge Carrascal deve se apresentar na quinta, segundo o diário El Desportivo, tá? Segundo a Raíza, nada mudou e o negócio de Carrascal está encaminhado e só trâmites burocráticos sendo resolvidos. Ela ainda trouxe a informação com relação ao Saul, né, que ele rescindiu o contrato. Então o contrato dele foi rescindido, o jogador vem aí com, lógico, recebendo luvas e tem aí um salário interessante, contrato de 3 anos, mas o Flamengo não teve que contratar, foi oportunidade de mercado, né? Ele ia para o Trabzonspor da Turquia, desistiu, foi convencido a vir para o Flamengo e foi muito importante a participação de jogadores, né, como Jorginho, alguns outros jogadores experientes do Flamengo que conheciam ele e também do técnico Filipe Luís. Fez a diferença, né, o fato do Flamengo ser o clube que é famoso mundialmente, ter feito um grande campeonato do mundo, na Copa do Mundo de Clubes, ter ganho do Chelsea, ter esse valor no futebol internacional, pesou na decisão de vir para o Flamengo e, óbvio, né, pesou também o fato dele conhecer algumas pessoas aqui do futebol do Flamengo, como o próprio Filipe Luís, né, e a ligação na madrugada que convenceu ele foi do José Boto, segundo o Fabrício Romano. José Boto que está correndo atrás aí, né, de contratações, né, para o Flamengo. Ficou com o elenco curto, com tanto jogador lesionado, com tanta situação que aconteceu aí, com a saída do Gerson, né, a provável saída do Wesley. A gente vai trazer aqui também informação importante, tá? Então, toda a documentação aí do Saul já resolvido, o jogador chega na quarta-feira para assinar com o Flamengo, fazer exames e assinar com o Flamengo. O mesmo deve acontecer com o Carrascal, né? A gente aguardando apenas a confirmação, mas o Flamengo trazendo já, agilizando, acelerando a vinda do jogador para se apresentar na quinta-feira, realizar exames e assinar com o Flamengo o Jorge Carrascal. Jorge Carrascal, 27 anos, e o Saul, 30 anos, tá? Jogador aí famoso no mercado da bola internacional. A gente também tem aqui uma informação importante que o Vitor Hugo treinou com o elenco, está à disposição do técnico Filipe Luís, tá? Então ele já treinou aí, ó, hoje pelo Flamengo, né? Tá entregue aí o técnico Filipe Luís. Então o Flamengo tem mais um reforço aí no meio-campo. Flamengo nesse momento com 3 reforços para o meio-campo e meia, no caso, ofensiva também, né? Porque o Carrascal chega ali também na meia ofensiva, mas atacante, não deixa de ser um meia ofensivo, mas então o Flamengo ali
porque ele joga também de meia, o Carrascal. Então o Flamengo tendo 3 reforços importantes aí. O Vitor Hugo, que quase foi vendido por valor estratosférico, mais de 100 milhões pelo Flamengo, voltando, se apresentou, já está treinando. O Carrascal e o Saul, tá? A gente tem aqui também para passar para vocês uma programação importante aqui do Flamengo. Olha só. E vamos trazer o boletim médico também do clube. E olha só, o Flamengo então treinou às 15h30, essa tarde, né? Inclusive o Vitor Hugo participou. Amanhã, às 9h30 da manhã, o treino. E o time viaja às 16 horas já para São Paulo, tá? Vai por Guarulhos, o Flamengo então embarcando amanhã às 16 horas para São Paulo para enfrentar o Red Bull Bragantino. Então, na quarta-feira, 21h30, Bragantino e Flamengo. Quinta-feira, né, o voo de volta do Flamengo, cara, é inacreditável, né? O Flamengo voltando na madrugada, 3 horas da manhã, tá? E 10 horas da manhã já tem treino. A loucura que é o Campeonato Brasileiro, tá? O Flamengo na verdade, quinta-feira, então os jogadores vão folgar na quinta-feira. É isso? É isso. Os jogadores chegam 3 horas da tarde, 3 horas da manhã. Olha aí. Entendi, agora eu entendi. No dia 24, não, é isso mesmo. Ah, tá correto, agora eu entendi, gente. Vamos lá. É porque já é madrugada de quinta-feira. Então eles embarcam 3 horas da manhã para o Rio de Janeiro, no meio da madrugada. Chegam e ficam de folga. Na sexta, o Flamengo treina às 10 horas da manhã. Tá? Então, o time treina na sexta às 10 da manhã, sábado às 9h30 da manhã e no domingo, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã às 8h30 da noite. Então, o Flamengo só tem 2 treinos antes do jogo com o Atlético Mineiro. É uma pressão danada, né? Quase que não tem folga, é uma loucura. É difícil até da gente entender a programação, né? Porque a gente sabe que é sempre muita correria, muita loucura. Olha só, o Flamengo, né, apesar de todas essas notícias, o Fabrício Romano cravar que está contratado o Saul, que here we go, que quando ele manda geralmente não volta atrás, o Flamengo soltou um esclarecimento. Diante do volume recente de especulações durante a janela de transferências, o Flamengo reafirma que só irá se pronunciar sobre vendas ou contratações quando as negociações estiverem concluídas. Como de costume, qualquer informação oficial será divulgada exclusivamente pelos canais do clube, Flamengo TV, site oficial e redes sociais, tá? Então, o Flamengo deixando claro que ainda não oficializou nada, tá? Então, mas a gente sabe que só quando tiver assinado que eles vão falar mesmo. Olha, trazer aqui o boletim médico, lembrando que logo pela manhã a gente vai falar sobre essa possibilidade, né, do substituto do Wesley, né? Logo cedo, no primeiro vídeo aí, primeiro horário, 5 horas da manhã, a gente já solta o nosso vídeo, a gente vai falar sobre o possível substituto do Wesley. O Flamengo divulgou o boletim médico com Alexandro em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, iniciou os trabalhos de fisioterapia no campo, tá? Nesta segunda-feira. Então, ele já iniciou a fisioterapia, deve voltar em breve. O Ayrton Lucas, enquanto aguarda a cicatrização completa da ferida sofrida no confronto com São Paulo, realiza trabalhos de força na academia do CT. Jorge Elal, tá? Então o problema dele é só a cicatrização da ferida, para não abrir. O Danilo, substituído na segunda etapa do Clássico contra o Fluminense, no último domingo, dia 20, realizou exame de imagem nesta tarde. A ressonância magnética apontou lesão no músculo posterior da coxa direita. Já iniciou tratamento com o departamento médico do Flamengo. Cara, Danilo lesionado, gente. Danilo lesionado. Mais uma lesão. Agora são 8. O Flamengo, então, tem aí Léo Ortiz, Léo Pereira, de zagueiros rodados, experientes. O Flamengo só tem 2. Olha como o elenco está curto, tá? O Eric Pulgar, após realizar exame no Chile, que apontou boa evolução da cirurgia no 5º metatarso do pé direito, o jogador retorna ao Brasil nesta quinta-feira para dar continuidade ao tratamento com a equipe médica do clube. Michael segue em tratamento por conta de dores no tornozelo esquerdo. Michael segue problemático. O Plata, impossibilitado de participar do Clássico contra o Fluminense no último domingo,
quando sentiu dores no adutor da coxa direita ainda no aquecimento, foi examinado na tarde desta segunda-feira. O jogador apresenta sinais de tendinite no local e já está em tratamento com o departamento médico do clube, tá? Então, a gente fica impressionado com a quantidade de jogadores se machucando, mas é isso, temporada pegando fogo, um jogo em cima do outro, isso vai acontecer sempre. Agora, cara, vai precisar contratar, é o que eu falo, tá contratando, mas vai ter que contratar bem. O Flamengo vai precisar contratar bem. E o importante de você recuperar jogadores, recuperar o Pedro, que ontem já arrebentou, fez o seu gol, entrou muito bem. O Juninho, vale a gente dizer, o jogador mais querido pelo grupo, né? Adoram o Juninho, todos adoram o Juninho, né? Muito querido dentro do elenco, todos torcem muito por ele, eu torço muito por ele, ele entrou bem demais, dando passes importantes, foi muito bem o Juninho, ele não vai ser o artilheiro do time, o jogador, o goleador, ele é o segundo atacante, o cara que entra para ajudar, para dar assistência, ele tem tudo para crescer, cara. É só dar sequência, da minutagem que o Juninho vai arrebentar. Eu torço muito por ele, de verdade. Torço muito, sei que parte da torcida às vezes se irrita e tal, mas eu acho que é um cara esforçado, né? E que queria estar no Flamengo. Poucos sabem o esforço que ele fez para estar no Flamengo. Isso pouca gente sabe do esforço que o Juninho fez, inclusive familiar, para estar no Flamengo. Fez um esforço danado. Então eu torço muito pro Juninho. Agora, o Juninho que foi uma escolha do Felipe. Foi uma escolha do Felipe e que eu acho que ainda pode ter sido acertada. Vamos ver, vamos torcer sempre para que se recupere. O Flamengo precisa desses jogadores, né, recuperados, porque vai precisar, né? O elenco está com muito jogador lesionado. Outra coisa, o Matheus Gonçalves, né? Importante, deu 2 passos atrás para depois dar muitos para frente, né? Pediu desculpa, falou que foi egoísta, cara, falou que ficou feliz de voltar pro Flamengo, de ficar no Flamengo, né? De voltar atrás do negócio, que prefere que se destacar no Flamengo. Então é importante, tá? Inclusive essa declaração do Matheus Gonçalves, que ainda é muito jovem, mas foi muito maduro, né, no que ele falou. Foi muito bom a gente ver o Matheus Gonçalves aí voltando atrás em algumas coisas que falou sobre não ter saído nas postagens e tal. E você vê que ele mesmo falou, fui egoísta e tal. Cara, bacana. E a gente vai precisar do Matheus, do Alacian, de todos eles muito bem. E o Matheus, eu falava, o Matheus é craque. Se der minutagem para ele, ele vai arrebentar. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.